No final do ano passado, a Prefeitura de Porto Alegre autorizou o início das obras da reforma do Parque Harmonia. A área foi concedida por 35 anos ao consórcio GAN3 Parques, que é formado pelas empresas 3M Produções e Eventos e Grupo Austral. Essa é a primeira grande intervenção feita no parque, criado na década de 80 como um espaço voltado a celebrar a cultura gaúcha. A concessão prevê que o consórcio faça obras de infraestrutura, como banheiros públicos, acessos, a reforma da Casa do Gaúcho e construção de edificações culturais. Além disso, o projeto apresentado pelo consórcio prevê outros atrativos, como uma roda gigante e a realização de grandes eventos no local. Com o avanço das obras, a rápida transformação do cenário do parque pegou a população de surpresa. A reforma passou a ser alvo de críticas e apontamentos por parte de diversas entidades ligadas ao meio ambiente e o direito à cidade. As entidades afirmam que o parque está sendo descaracterizado e citam a retirada de mais de 100 árvores, a terraplanagem da área e a construção de pisos de concreto, onde antes havia terra e grama. Esses apontamentos chegaram ao judiciário e, no dia 30 de julho, uma decisão liminar suspendeu totalmente o andamento das obras no parque. A reforma é questionada também pelo Ministério Público de Contas, que pediu uma auditoria em caráter de urgência. Hoje, o Direto ao Ponto te ajuda a entender melhor o que está acontecendo nessa área tão importante e querida da cidade de Porto Alegre. Na primeira parte do episódio, nós vamos conversar com o biólogo Paulo Braque, que é coordenador-geral do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais, o INGA, e professor do Departamento de Botânica da URGS. Em seguida, a gente conversa com o secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade da Prefeitura de Porto Alegre, Germano Bren. Boa tarde, professor Paulo Braque. Professor, o movimento de contestação da reforma do parque ganhou corpo rapidamente nos últimos meses. Em que momento se percebeu o tamanho do impacto dessa reforma e como se deu o diálogo com a população antes do início das obras? Nós já, desde o ano passado, vimos pedindo que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade apresentasse para nós, né, no Conselho Municipal do Meio Ambiente, toda essa proposta de concessões de vários parques, não é só o Harmonia, também temos aí a própria Orla, né? A Redenção houve também um debate, a senhora Ana Pellini também, que é a secretária de parcerias, fez uma audiência que não foi aquilo que a gente gostaria de ter aprofundado mais essas questões, né? Infelizmente, bom, já foi concedido, mas nós não tínhamos a dimensão do estrago que seria. 70% da área verde ela foi destruída, né? Aquelas imagens que nós obtivemos, né, com drones, enfim, aquilo ali assustou as pessoas, né? Comoveu pela retirada da vegetação e mais de 100 árvores, 102, 103 árvores foram cortadas já, num universo de 432 árvores que estão solicitadas pela empresa, que a prefeitura tem o corte. Aí nós ficamos perguntando, vem cá, você vai cortar 1/3 da arborização de um parque. Qual é a finalidade? Aí fomos dar uma olhada no projeto. É um projeto que descaracteriza profundamente o parque, né? As áreas verdes são, em grande parte delas, substituídas por concreto, por construções, né? Vai ter roda gigante, já tem um grande estacionamento, então se perdeu muita área verde, né? E ao mesmo tempo a gente se pergunta também para que servem nossas áreas de parques, né? Parques urbanos. Não é para contemplar a natureza ou é para colocar lojas, uma série de equipamentos? Então existe um questionamento em relação a isso. E o que é agravante também é que os dois arquitetos que foram, digamos, aqueles que originaram o projeto inicial, eles reclamam que foram retirados da equipe e que o projeto previa o corte de 80 árvores inicialmente e depois 432, né? Quer dizer, então, e além do movimento de terra que ocorreu ali, terraplanagem,
decapeamento, tudo isso não estava previsto, segundo eles, no projeto original. Então, tem uma série de situações que o Ministério Público de Contas também ele recomenda que seja reanalisado, que seja suspenso isso. E essa liminar de ontem, né, domingo, dia 30 de julho, ela vem se somar a um conjunto de questionamentos pela destruição que nós vimos ali. E eu, como biólogo, também obtive dados sobre avifauna. Aquele parque ele é muito rico em aves, né? É um dos parques com maior riqueza, são 85 espécies de aves, muitas delas ali da Orla do Guaíba, né? E aí nós verificamos que não houve nenhum estudo de impacto sobre a fauna e que ali naquela margem próxima de menos de 100 metros do Guaíba, nós já temos uma área de preservação permanente que deveria ter sido considerada e um estudo de impacto ambiental que já deveria ter sido feito e não foi feito. Em 94 já houve uma proposta de um parque de eventos e naquela época o Movimento de Justiça e Direitos Humanos já tinha solicitado para a Justiça Federal um mandado de segurança para que fizesse um estudo amplo ambiental. E naquela época o Ministério Público Federal e a Justiça Federal reconheceram a necessidade de fazer esse estudo. Infelizmente, com a concessão em 2021, isso não foi feito, a gente não entende por quê. Simplesmente contaram o número de árvores que iam ser cortadas e deram a licença dizendo, agora nós vamos plantar 1.900 né, em compensação. Mas é um absurdo isso, porque as árvores que estão ali estão há 40 anos e qualquer muda que você colocar, ela vai levar lá por 2060, ela vai atingir o porte dessas 102 que foram cortadas. Então, é um prejuízo muito grande, né? A gente está considerando isso um grande prejuízo, tem que ser revisto e tem que ser rediscutido com a sociedade que tipo de modelo de parque a gente quer. Algumas intervenções já foram feitas no parque, como a supressão de parte das árvores, né, e também a terraplanagem. Professor, o que ainda seria reversível do que já foi feito? E gostaria que o senhor falasse se os movimentos de contestação enxergam uma saída, uma alternativa para o parque, dado o estado de coisas atual. É difícil que exista uma reversão ou uma compensação àquilo que foi alterado, destruído, né? 100 árvores que estavam ali há 40 anos, elas não vão ser restabelecidas tão cedo. E muitas aves que estavam ali não vão voltar tão cedo também. É óbvio que pode ser, digamos assim, haver um pouco de restabelecimento com plantio de leivas, né? E uma das questões mais importantes no Parque Harmonia, Maurício Sirotsky Sobrinho, é que era um parque mais para a paisagem campeira, né? Para o acampamento, farroupilha. E essa paisagem campeira ela foi destruída. Então, mas poderia ser reposto em grande parte. Acreditamos que sim, com um plantio de leivas e manter um espaço e diminuir as construções, porque as construções cimento, concreto e menos vegetação correspondem ao que a gente chama de ilhas térmicas, ilhas de calor. O sol bate no verão e não tendo vegetação, aquilo aquece. Nós temos uma grande ilha térmica ali na rodoviária, né, onde tem uma área de cimento ali já há muitos anos, há 30 anos, um colega aqui, o professor Razenac, já tinha feito no mestrado dele, e verificou que naquele ambiente a temperatura era 3 graus aproximadamente maior do que a média da cidade. Então, muito provavelmente, o conjunto de construções adensadas nesses parques vai também trazer maior aquecimento, alterações microclimáticas e menos espaço para as aves e menos ambiente para a gente contemplar a natureza, fazer um piquenique no meio do gramado, né? Na realidade, está sendo previsto lojas e coisas de consumo. Eu acho que a gente poderia fazer isso em outro local. Os mega eventos poderiam ser feitos, quem sabe, lá no estádio olímpico do Grêmio, infelizmente foi abandonado. Por que não fazer um grande estádio para mega eventos? Por que fazer mega eventos aqui numa área verde? Né? Fazer barulho para os bichos durante a noite, iluminação. Isso tem impacto bastante grande. Né? Tem aves que vão dormir de noite, outras que têm atividades noturnas, no caso socós, que vão pescar ali no Guaíba, mas que elas se
se abrigam naquela vegetação, tem uma reservinha que ficou ali e tal. Então, isso tudo tem que ser pensado. Tem que haver um licenciamento ambiental, um estudo amplo. Isso não foi feito. Eu estou levantando questões aqui como biólogo, já trabalhei em estudos de impacto ambiental, vários, e me chamou a atenção que não houve um estudo amplo sobre isso. Então, é necessário ser feito. Por isso que a suspensão é necessária, para se rever esse projeto. Há ainda mais um elemento que deve movimentar essa discussão em torno do parque nos próximos meses. Está previsto para ocorrer em novembro, no Harmonia, o Festival Turá, um grande evento musical com artistas nacionais como Emicida, Caetano Veloso, Alceu Valença e outros. Uma carta aberta enviada aos artistas e assinada por 30 entidades e coletivos de defesa do meio ambiente e direito à cidade pede que o local do evento seja revisto. Mas a polêmica é necessária, né? A gente fica triste em ter que estar diante de uma situação dessa, que não é boa para a prefeitura, não é boa para nós também, porque a gente é atacado de várias partes. Alguns tradicionalistas nos atacam, dizendo que a gente é contra tudo, contra todos, mas na realidade a gente está aqui lutando pelas nossas áreas verdes. Eu já fui técnico da SMAN, antiga SMAN, né? E tem técnicos, tem uma carta que saiu recentemente, sexta-feira, de ex-técnicos da SMAN, um deles ex-gestor do Parque Harmonia, dizendo que esse tipo de proposta é inadequada. Ele acha que a manutenção da paisagem original, mais campeira, do Harmonia, era o intuito da existência desse parque, né? E não é o primeiro, são 2 ex-gestores do Harmonia, que não estão mais, se aposentaram, que entraram em contato comigo, até não vou colocar o nome deles para não comprometê-los, mas entraram em contato comigo dizendo, olha, professor Paulo Braque, nós estamos contrários a isso. Então tem vários técnicos que entraram em contato comigo, alguns aposentados, outros não também, que não foram consultados para isso. Então, nós temos que ter uma Secretaria de Meio Ambiente que avalie melhor essas questões para não ter esses conflitos que são ruins para todo mundo. Porto Alegre não merece esse tipo de coisa. E agora até, quem sabe, até sair numa notícia nacional que um festival desses vai estar comprometido por um conflito, por falta de existência de diálogo. Nós estamos pedindo isso no Conselho Municipal do Meio Ambiente, não tivemos espaço e vamos continuar pedindo para que o secretário se disponha a falar. Ele, volta e meia, fala que as árvores ali, 45% são árvores exóticas. Não tem sentido nenhum isso, porque a nossa arborização da cidade de Porto Alegre, as mais arborizadas, a maior parte das são exóticas também. E nem por isso nós vamos sair cortando as árvores. Infelizmente, a gente está vendo que estão cortando mesmo, né? Então, aquela área foi um aterro, mas aquilo foi repovoado, né? Foi um aterro, sim, a gente reconhece, mas as funções ecológicas ao longo de 4 décadas elas foram se tornando realidade. Então, são várias questões que, infelizmente, não temos diálogo com a prefeitura. Ela tenta, de todas as maneiras, nos atacar, né? A gente não quer atacar a prefeitura em relação a questões políticas, não temos intenção política nenhuma, né, contrárias ao prefeito ou ao secretário. Queremos uma discussão de uma solução, e essa solução tem que ser dada a partir, sim, da suspensão e uma rediscussão com a sociedade franca, com a participação da Câmara de Vereadores, né? Eu sei que isso pode comprometer o acampamento Farroupilha, quem sabe a gente dá um espaço lá para eles, a gente não é contra o acampamento, muito pelo contrário, mas para agilizar esse acampamento tem que repor as leivas e manter a garantia de que esse espaço vai continuar para eles, inclusive, que não vai ser construído um parque de diversões com roda gigante no local onde era um espaço da nossa cultura gaúcha. Para a Prefeitura, a reforma do parque é necessária para atrair investimentos privados para qualificar a área e ampliar a sua utilização para os demais meses do ano, além do mês de setembro, onde é mais utilizado pelo acampamento Farroupilha. É o que nos explica o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Brem.
desde a sua concepção, quando do aterramento, ele surgiu com esta finalidade, né? Que a gente tivesse lá a expressão da cultura gaúcha, né? Através, né, dos acampamentos, a Semana Farroupilha. Só que essa utilização ela está muito restrita a um período do ano, né? Ao mês de setembro, e fora esse período a gente não tem uma utilização porque há a necessidade de um grande investimento, havia, né, a necessidade de um grande investimento público para qualificar aquela área, que não só os investimentos feitos pelos acampados ali no período Farroupilha. Como o recurso público ele é bastante escasso, né, tu tem que atender o dia a dia da saúde, da segurança, da educação, o município buscou, via iniciativa privada, então, neste modelo de concessão, uma forma de a gente fazer esse investimento, mantendo o parque, né, como o público, trazendo, então, né, uma série de regramentos, de exigências para esse concessionário, mas nos desonerando de a gente fazer esse investimento. Então, depois de um amplo debate da cidade, primeiro junto à Câmara de Vereadores, que por maioria, então, aprovou a lei autorizando a concessão, né, do parque. Posterior a isso, tivemos, né, toda a discussão das audiências públicas na construção do edital, né, do modelo adequado para aquele espaço. Houve, então, a respectiva concessão. Este consórcio vencedor trouxe, a partir da assinatura do contrato, então começou a seguir tudo aquilo que está previsto ali no cronograma. Ele trouxe o projeto respeitando aquilo que estava disposto no edital. O município primeiro fez uma análise técnica em cima dessa proposta, deu a respectiva anuência. A partir disso, foi submetido ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental, que é o conselho de participação popular da sociedade na gestão da política urbana. Lá, Matheus, houve um amplo debate, com reuniões transmitidas, inclusive, ao vivo, no canal da Secretaria no YouTube, que estão, inclusive, disponíveis. E após esse amplo debate, semanas de discussão, a gente aprovou, então, esse projeto. Após a aprovação do projeto, houve a consequente análise aí da necessidade de remoção da vegetação. Essa remoção de vegetação, que está produzindo bastante polêmica na cidade, ela atende estritamente o necessário para fazer as adequações de infraestrutura, de acessibilidade no parque, né, para resolver de forma definitiva a drenagem, para criar as bacias de amortecimento que vão recepcionar essa água da chuva que hoje se espalha por todo o parque e causam inúmeros transtornos, inclusive em momentos lá da realização do acampamento Farroupilha. Então, nós resolveríamos de forma estrutural, permanente, e levaríamos, né, a utilização da população desse parque ao ano inteiro, não só restrito lá ao mês de setembro, mantendo naturalmente a sua característica como parque público em respeito, né, à história, à tradição gaúcha por meio do acampamento Farroupilha. Então, é uma oportunidade que a gente tem de conectar esse importante espaço que hoje está subutilizado com a orla da cidade, criando, a partir disso, riqueza, né, oportunidade, sendo um atrativo do turismo da cidade de Porto Alegre. Certo. E, bom, secretário, algumas semanas, ou talvez alguns meses, começou com mais intensidade um certo debate em torno da reforma, conforme a reforma avançou, e diversas entidades vêm apontando danos ao meio ambiente, ao paisagismo e ao patrimônio, né, em função dessa obra. Até críticas de que a paisagem campeira, que é uma marca do parque, né, tradicional, ele estaria sendo descaracterizado. Bom, esse movimento, todas essas críticas e apontamentos chegaram ao judiciário e agora a gente tem uma decisão judicial, uma liminar, né, que determinou a suspensão das obras. Como é que a prefeitura avalia esses apontamentos, né, dos movimentos e essa decisão que paralisou as obras? Então, respeitamos naturalmente a posição do judiciário, decisão judicial a gente cumpre. No entanto, agora em grau de recurso, teremos a oportunidade de juntar toda a documentação, a comprovação, a nossa defesa de que o processo ele segue estritamente aquilo que prevê a legislação. É importante mencionar que existe uma decisão liminar, não houve ainda a oportunidade de defesa, de juntada de qualquer documento por parte do município. Foi utilizada para fins de decisão da juíza matérias jornalísticas que estavam, né, relacionadas aí na imprensa,
E agora, né, em grau recursal, a gente pretende juntar toda essa documentação e esperamos, né, confiamos na reversão dessa decisão para que a gente, de fato, possa dar continuidade das obras, assegurar a realização do acampamento Farroupilha, que se aproxima, né, o mês de setembro. Em seguida, a gente tem que fazer a implantação ali dos piquetes. Então, é bem importante a continuidade aí para a finalização dessas obras, dessas intervenções. E é importante dizer, Matheus, que nós não podemos fazer um julgamento de descaracterização da área, uma obra em curso. Nós estamos no meio, né, da obra. É importante a gente fazer essa reflexão após a finalização. É natural que aquela área de grama que foi retirada, que vai ser recomposta, para cada vegetal removido, 5 serão plantadas de vegetação nativa de Porto Alegre. Então, houve uma adequação para a gente maximizar, né, a importância histórica do acampamento Farroupilha, a Semana Farroupilha, que a gente tem tradição em realizar já há muitos anos ali naquele parque. Mas agora nós estamos com uma obra em curso, uma obra significativa, que dá uma movimentação de terra, né, que por vezes afeta, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, tu fazer uma análise sem pensar, né, o todo, sem pensar na onde vai chegar. Isso é na nossa casa, nas obras, né, no nosso entorno, e não poderia ser diferente nessa área pública. É importante a gente lembrar que a gente viveu isso também, Matheus, recentemente. Na Orla do Guaíba tivemos exatamente os mesmos conflitos, os grupos se movimentando em contrário, vaiando um urbanista que é reconhecido mundialmente, no caso o Jaime Lerner, pelo projeto magnífico que fez para a Orla do Guaíba. E hoje todos estão lá da forma mais democrática, se utilizando da orla, né? Com muito orgulho, esse senso de pertencimento do cartão postal da cidade de Porto Alegre. E eu não tenho dúvida que o Parque da Harmonia vai ser dessa mesma forma. Secretário, uma outra questão, a gente falou bastante sobre os debates técnicos, né, e a tramitação interna, enfim, e com Câmara de Vereadores em relação a esse projeto, mas ainda que ele tenha superado todas essas etapas mais técnicas, vamos dizer assim, parece que na prática o projeto em si principalmente as alterações ali, a supressão de árvores, a alteração de terraplanagem, pegou a população um pouco de surpresa, assim, né? A população em geral, considerando que é uma área de grande importância da cidade. Na avaliação da prefeitura, o senhor avalia que esse projeto ele foi discutido suficientemente com a população, quer dizer, a população estava ciente do que se estava planejando fazer com o Parque da Harmonia? Importante, né, a gente destacar, Matheus, a gente entende, respeita, fazer gestão pública é isso, é buscar um equilíbrio dentre as diversas visões de cidade. Se na nossa família, né, a gente não tem, difícil de ter consensos, né, imagina numa dimensão de uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, assim, dificilmente conseguiríamos, né, comportar um consenso sobre a remoção ou não de vegetação. Agora, nós vivemos numa democracia representativa, os vereadores, né, por meio das leis, são as pessoas democraticamente eleitas para representar a voz da população. E em Porto Alegre, eles autorizaram, né, a concessão por meio de lei. Posterior a isso, ainda existe o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental, que tem representantes da sociedade eleitos das diversas regiões de planejamento, que discutiram de forma ampla, com transmissão ao vivo, né, a oportunidade que a gente tem da sociedade se manifestar nesse projeto. Teve as audiências públicas também, em diversos momentos, quando da concessão do parque. Agora, a remoção de vegetação não é submetida, a legislação não nos exige, assim entendeu a cidade, de que seja feito um debate específico para autorizar se as pessoas concordam ou discordam. Até porque, nesse caso, Matheus, nós temos que ter uma análise mais estratégica, uma análise mais técnica. Tem gente que estuda, né, para isso, para avaliar, então, qual deve ser a vocação de cada um dos parques da cidade. Devemos ter, certamente, parques mais naturais, parques mais contemplativos, parques mais turísticos. Se a gente busca, né, um desenvolvimento equilibrado, a gente tem que olhar esses diversos vieses. Então, essa decisão, por muitas vezes, não agrada
a todos, mas ela deve ser tomada no sentido de a gente buscar o nosso crescimento equilibrado, pensando numa nova forma de gerar riqueza, oportunidade, atrair turismo para a cidade de Porto Alegre, mas, ao mesmo tempo, fazer as adequações, sim, necessárias para um ambiente urbano, de eventual realocação de vegetal, remoção, replantio, como é o caso que está sendo feito no Parque Harmonia. Bom, a reforma do Parque Harmonia ainda vai render muitos debates na cidade de Porto Alegre. O Correio do Povo segue acompanhando os fatos e os desdobramentos desse tema no nosso jornal impresso e nos canais digitais. Se você gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou aí no teu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Esse episódio tem produção, apresentação e roteiro de Matheus Chaparini, edição de Aleph Alencar, assistência de Matheus Santos, além da coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.